pragmaticamente, quais são os cenários que se apresentam para o Brasil? O que o Brasil pode fazer a partir de agora? Como ele pode se posicionar, né? Então, se as atas eleitorais não forem divulgadas, então ele não reconhece o resultado do pleito, e mesmo se forem divulgadas e os outros países levantarem suspeitas que possam ter sido fraudadas ou manipuladas depois de tanto tempo, quais são os cenários, as possibilidades que se abrem para o Brasil a partir de agora? Olha, eu não acho que há muitos cenários, não. É o cenário de aprovação e o cenário de reprovação. Não tem cenários intermediários, porque, de qualquer maneira, qualquer que seja a divulgação dessas atas, elas também vão ser questionadas, entendeu? Então vai ficar muito difícil para o Brasil ficar do lado de Maduro. Quer dizer, se ocorrer isso, é uma prova da ideologização da política externa como nunca se viu, não é? No governo, segundo governo do Lula, já tinha havido essa ideologização da política externa. Mas no começo do governo atual, terceiro mandato, não havia essa ideologização. Gradualmente isso está acontecendo e essa decisão, por isso que eu digo que é um teste muito importante, porque se o Brasil optar por alguma razão, arranjando algum argumento para ficar do lado do Maduro, aí você vai ter um questionamento da pessoa do Lula e da posição do Brasil no contexto internacional, porque o Brasil, como o maior país aqui da região, é um país que deveria estar, de alguma maneira, defendendo os valores que ele defende aqui internamente. O Brasil, o presidente Lula, defende a democracia, defende a reconstrução, defende a união, defende os valores e princípios, né, democráticos aqui dentro, tinha que defender lá fora também. Essa contradição vai ser muito explorada e vai ser para a política externa muito complicado. Agora, se ele resolver criticar o processo eleitoral, né, da apuração lá na Venezuela, aí teria algum espaço, né, porque isso colocaria o Brasil do lado da democracia, do lado dos valores que ele defende, né, direitos humanos, democracia, que defendemos aqui internamente. Agora, do jeito que a coisa está caminhando, não dá muita alternativa para o presidente. Quer dizer, a decisão de apoiar o Maduro, de alguma maneira, vai ser dramática em termos de política externa. Silvia, tem uma imagem que está rodando o mundo, que são já desses protestos na Venezuela, de manifestantes derrubando uma estátua de Hugo Chávez justamente contra esta reeleição anunciada de Nicolás Maduro. É uma imagem muito impactante de um grande monumento de Hugo Chávez sendo jogado ao chão. Essa história você já viu, né, Silvia, cobrindo a Venezuela e estando lá mais de uma dezena de vezes, manifestações violentas por lá. Você acredita que esse pode acabar sendo uma cena que a gente vai ver repetir algumas vezes, muitas vezes a partir de agora? Olha, essas manifestações de hoje estão me lembrando as manifestações de 2017, que foi um momento bastante conflitivo ali, em que a ditadura do Nicolás Maduro elegeu uma assembleia, um congresso paralelo, basicamente, que acabou tirando, esvaziando os poderes da assembleia que tinha maioria opositora. E o país enfrentou 3 meses de protestos em que morreram, como a Amanda lembrou, mais de 100 pessoas. Essa foi a última grande saída às ruas do povo venezuelano e com uma repressão muito alta. A gente está começando a ver isso se ensaiar. Esse episódio da Embaixada da Argentina eu acho grave, e a gente está vendo, não é só uma a estátua do Hugo Chávez que está sendo derrubada, são várias, no estado de Guarica, em Caracas, enfim, tem várias imagens do Hugo Chávez sendo derrubadas em vários estados. E eu acho que é muito simbólico também, né, dessa nova era em que a Venezuela está entrando, né, porque o chavismo teve vários momentos, eu acho até que já não podemos tratar como uma só.
um só episódio. Tivemos uma primeira parte, foi o governo Hugo Chávez, que foi se tornando autoritário, sofreu uma tentativa de golpe, enfim, mas que no começo foi um governo de inclusão popular parecido à primeira gestão do Lula. Enfim, e depois que assume o Maduro, a gente já tem uma outra realidade, né, de um autoritarismo mais forte, de um caminho para a ditadura, presos políticos, abusos de direitos humanos, reconhecidos por vários organismos, e agora a gente está entrando num cenário em que a Venezuela talvez fique mais parecida a Nicarágua e Cuba, não sei, essas são algumas análises que eu tenho lido e com as quais eu tenho concordado. Me chamou muita atenção a nota do Itamaraty, Afonso. Uma das primeiras palavras, os primeiros termos que eles usam é jornada pacífica, jornada eleitoral pacífica. Não tem nada de pacífico na Venezuela. Se a gente for voltar lá atrás, a Silvia e o embaixador sabem disso muito melhor do que eu, você vai num crescendo de autoritarismo do governo Chávez e depois do Maduro, né, comandando completamente a Suprema Corte, tomando o parlamento, tomando o Conselho Nacional Eleitoral, que é o órgão que justamente supervisiona, que cuida de todas as eleições, a repressão política com morte de opositores, com prisão de adversários políticos, a emigração venezuelana de mais de 7 milhões de pessoas, uma população de 30 milhões, pouco mais de 30 milhões, você tem mais de 20% que deixaram o país porque não concordam com as condições políticas e econômicas, e essas pessoas não conseguem voltar. Os adversários políticos, da primeira vez que a vez mais bem sucedida que a oposição conseguiu de fato se unir, porque a Maria Corina Machado não foi aceita, inventaram lá um problema na justiça para ela, tem 15 anos que ela não pode concorrer nas eleições venezuelanas, depois pôs a Iores, a Marina Iores, que tem o mesmo nome que ela, também não pôde concorrer, o Edmundo Gonzalez foi a terceira opção, mas a oposição conseguiu se unificar em torno do nome dele. Então não tem nada de pacífico nessa jornada, é uma jornada de um governo autoritário, autocrata, que caminha, acho que, para uma ditadura aberta, escancarada. E o que eu queria mencionar também, Afonso, são as consequências internas que isso terá para o presidente Lula. A oposição já está surfando nessa onda. Se você entrar no X, nas redes sociais, a oposição está criticando o Lula por esse claro paradoxo e contradição em que você apoia um governo ditatorial, autocrático, mas, no entanto, você explora e acusa o 8 de janeiro. No pronunciamento ontem, em cadeia nacional do presidente Lula, uma das primeiras menções a ele é a tentativa de golpe sofrido no 8 de janeiro, e ele tem razão, foi uma tentativa de golpe de Estado, mas ele critica essa tentativa de golpe de Estado, né, critica quando os bolsonaristas atacam o nosso processo eleitoral, as nossas urnas, mas, no entanto, defende um governo que é muito mais abertamente autocrático do que jamais foi o governo Bolsonaro. Então, esse paradoxo vai pegar muito mal para a população. Veja o risco que isso impõe para a política interna. Você lembra que a última crise de popularidade que Lula teve foi quando ele comparou Israel, o que Israel fazia em Gaza, ao Holocausto. Aquilo pegou muito mal no eleitorado evangélico, que é um grande apoiador do Estado de Israel. Isso custou uma deterioração da popularidade do Lula importante. Nesse momento em que ele consegue recuperar essa popularidade, a aprovação descolar da reprovação, segundo as últimas pesquisas de opinião, o que ele faz? Coloca todo o governo em risco, né, a sua imagem, a imagem do seu governo em risco, para possivelmente um alinhamento em que ele não tem nada a ganhar, nada de concreto a ganhar com um governo escancaradamente ditatorial. Olha, se ele não resolver logo isso e não criticar, eu acho que ele não precisa consultar só o Celso Amorim sobre a posição que ele vai tomar nos próximos dias, não. É bom ele consultar os seus marqueteiros políticos, a sua equipe política, porque isso pode ter um custo muito alto para ele internamente também.